Pessoal, bem-vindos ao canal Audiobook Além das Páginas. Prosseguindo com a nossa jornada literária do livro A Armadura de Deus, Princípios Gerais da Batalha Espiritual, de Marcos Mota. Agradecendo a Deus e a vocês pela presença aqui comigo, vamos com o capítulo 5. A guerra é de Deus e não nossa. Não tem coisa melhor que descobrir que determinada luta não é nossa, mas de outra pessoa. Imagine você como um adolescente e, de repente, vindo em sua direção um jovem mais forte dizendo que vai pegar você. Só que você fica tão assustado que não percebe que há, atrás de você, outro jovem ainda mais forte vindo em seu socorro e assume a posição de briga em seu lugar. Você não sente nenhuma sensação de alívio indescritível? Dá até para ouvir o seu ufa. É justamente isso que acontece em nossa vida espiritual. Temos um inimigo, estamos inseridos numa batalha, contudo, a guerra não é nossa, mas é de Deus. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. 1 Samuel 17, versículo 47. Essa foi a afirmação de Davi quando estava enfrentando o gigante Golias. Todo o povo hebreu estava acampado no arraial da batalha, mas não havia alguém que se dispusesse a enfrentar o gigante, nem mesmo o rei Saul. Todos estavam à mercê da situação, olhando para si mesmos e não para o Senhor. Davi, mesmo sendo um jovem, percebeu que o gigante estava afrontando o exército do Deus de Israel. E se ele fosse para a batalha crendo que a batalha era de Deus, o Senhor não deixaria na mão, mas lhe daria a vitória. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas nossas mãos. 1 Samuel 17, versículo 45. Disse Davi. Como Davi tinha fé e percepção espiritual? O livro de Efésios nos exorta a nos fortalecer no Senhor. Mas como posso usufruir dessa força? Essa é uma questão legítima que, volta e meia, lampeja em nossa mente. Jesus encabeça a vitória. Primeiro, a grande guerra é Deus fazer de você uma pessoa que conheça as verdades da palavra e desfrute das bênçãos espirituais. Não se esqueça de que Cristo é o autor da nossa salvação. Hebreus 2, versículo 10. Essa palavra autor, no original, nos dá uma ideia de um líder que encabeça. Dessa maneira, se ele é quem encabeça, é ele quem está conduzindo, levando-o. O Espírito Santo nunca desistirá, assim como diz o apóstolo Paulo, até Cristo ser formado em nós. Gálatas 4, versículo 19. E, acima de tudo, temos que confiar nele em toda e qualquer situação que tivermos que passar, uma vez que ele está nos conduzindo em vitória. Ele é o nosso general. Jesus Cristo caminhou reto, focado. Se tenho que ir para a cruz, estou indo para a cruz. Paráfrase nossa. Esse é o nosso grande exemplo, a grande força que precisamos tomar. Cristo é quem nos está conduzindo em triunfo e para a vitória. A igreja é um exército, mas eu sou um soldado. Eu fui convocado como soldado, mas apesar disso, a guerra não é minha. Não estamos travando uma guerrazinha particular, nem uma guerra pessoal com o diabo. A batalha é do Senhor. Satanás guerreia comigo e com você para atingir Deus. É a honra de Deus que ele quer atingir. É o caráter de Deus que está em jogo. Individualmente lutamos, mas Deus não vai aceitar de maneira alguma Satanás macular a sua honra, seu caráter. Dessa forma, essa luta é de Deus. Os planos são de Deus e é Ele quem move as peças para que você seja vitorioso. Deus está movendo tudo para que você seja vitorioso. Mas, apesar de Deus ser o Senhor da guerra, você luta como um soldado. Iremos abordar esse tema no próximo capítulo. Davi, ao enfrentar Golias, disse: Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. 1 Samuel 17, versículo 48. Veja que Davi descobriu que ele era o soldado, mas tinha clareza de que a guerra era de Deus. Por que muitas vezes somos derrotados? Porque não temos clareza desse entendimento. A guerra é de Deus, e se eu me posicionar dentro desta revelação, é certo que a vitória não será dada. Davi tinha entendimento de que a luta com Golias não era dele. Foi para a batalha porque era soldado.
A guerra é do rei, a guerra é da rainha, a guerra é da nação, não é minha. Mas eu sou soldado da rainha, sou soldado do rei. Então, o inimigo não está me afrontando, está afrontando o rei. Davi sabia que a guerra era da nação, mas ele disse: Eu vou te ferir. 1 Samuel 17, versículo 46. Porque tinha clareza de que era um soldado, mas muito mais clareza de que a guerra não era dele, porém do rei, da nação e, acima de tudo, do Senhor. Ele sabia que a vitória não dependia da força dele, por isso tinha percepção de que a vitória dele dependia da força do Senhor. Deus está convidando você, nestes dias, a ter uma vida abundante, mas você precisa de clareza das verdades. Caso contrário, o inimigo irá derrotá-lo. Quando você estiver passando por uma luta, vire para o inimigo e diga: se você está pensando que essa guerra é minha, você está enganado. Você está afrontando é o meu Pai. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A ele pertence a guerra. A minha luta é a luta dele. A minha força é a força dele. O diabo não ganhando muito terreno na vida das pessoas porque elas não estão entrando na batalha sem ter conhecimento das verdades espirituais. O primeiro aspecto da guerra de Deus é que Cristo é o autor da nossa salvação. Em segundo lugar, nós somos soldados em unidade, mas a guerra é dele. Em terceiro lugar, ele terminará a obra que começou em nós. O diabo está tramando todas as coisas para destruí-lo. Deus, por outro lado, está alinhando tudo, organizando tudo para terminar a obra de salvação que ele iniciou em você. Essa era a convicção do apóstolo Paulo. Mesmo na hora de sua morte, apesar de tudo, ele podia lembrar. Ele sabia que o Senhor haveria de completar a obra que ele tinha começado. É por isso que Paulo podia dizer que nada, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem qualquer outra criatura poderia separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 38, 39. Que lindo isso. Esse amor nunca irá deixar você, nunca irá abandoná-lo. Um grito de socorro nos aproxima da vitória. O diabo, seu adversário, antes de tocar em você, tem que tocar nos anjos que estão ao seu redor. Os anjos trabalham em seu favor. Mateus 18, versículo 10. E não se esqueça de se fortalecer em todas essas verdades antes de entrar na batalha. Alguém pode até dizer: eu já estou sendo derrotado neste exato momento. Tenho lutado sozinho a guerra em meu casamento. Não tenho conseguido descansar no Senhor. Essas palavras são como pedido de socorro ao Senhor da batalha. Minha fé está minada. Apenas vejo minha esposa como minha inimiga. Não estou conseguindo crer que Satanás é quem é o adversário. E ele deve estar rindo de mim nesse exato momento. Só que ele não consegue perceber que você não está sozinho. Posso ser um soldado ferido, um soldado que está com os olhos machucados pelo engano, mas não estou só. O Senhor dos Exércitos virá contra Satanás com tamanha fúria, pois sou amado do Pai. Esta é a verdade. Sou a menina dos seus olhos. Quem poderá contra ele? Posso não saber como lutar, mas ele virá em meu socorro. Ele é a rocha da minha salvação. Esse sim é o caminho da vitória. Mesmo que em determinado momento de sua vida você pense que está derrotado, no momento em que você declara as verdades das Escrituras, você encontrará a vitória, pois ela é um presente de Deus e, além de tudo, você sairá fortalecido. A palavra tentação, no original, possui significado tanto positivo quanto negativo. O sentido negativo é a arma do diabo tentando nos conduzir ao pecado. Mas existe outro lado de seu significado, que é o teste ou prova pelo qual o Senhor nos permite passar para que possamos ser fortalecidos. A palavra de Deus afirma que o Senhor nunca nos permitirá passar por um teste ou prova que não possamos suportar. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a passais a suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Mesmo quando eu estou pensando que estou sozinho, o autor da minha salvação está planejando algo. Ele está pensando e tramando um ataque poderosíssimo contra o inimigo.
Mesmo quando Adão e Eva pecaram, o Senhor simplesmente não os exortou, dizendo: o que foi que fizeram? Comeram do fruto que dissera para não comer? Pois de agora em diante vocês terão um enganador como inimigo e terão que lutar essa batalha sozinhos. Não contem comigo. Foi isso que aconteceu? Ou o Senhor exortou Adão e Eva, mas disse que haveria guerra entre o diabo e o seu descendente, que é Cristo? Na verdade, esta é a guerra que está sendo travada entre o diabo e o descendente. A luz contra as trevas, o céu contra o inferno. No entanto, há um pormenor. Cristo iria pisar na cabeça da serpente. Gênesis 3, versículo 15. E ele já pisou. Satanás já está derrotado. O Senhor o derrotou na cruz do Calvário. São mais de 2000 anos de vitória. O inimigo já está vencido. Por mais que passemos por situações de combate, a luta já está ganha. E precisamos lançar nossa fé nessa direção. A batalha não é nossa, mas de Deus. O poder operante no homem interior. Outro aspecto importante de nossa vitória em Cristo é que você precisa entender que o poder de Deus também opera em você e está à sua disposição, podendo operar não somente ao nosso redor, não só perto de nós, mas em nós. Nós estávamos mortos, mas ele nos deu vida. O diabo perde sua força quando deixa de ser alimentado. Uma vez que temos a vida de Deus dentro de nós, essa vai crescendo e nós vamos deixando como que em um processo de alimentar o diabo. Ele é alimentado por nossos desejos da carne, por nossas concupiscências, pois é ela que nos tenta. Tiago, no capítulo 1, versos 13 ao 15, diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O Espírito da promessa que opera eficazmente nos auxilia em toda e qualquer situação. Neste exato momento, o Espírito está em mim, operando de forma eficaz, trabalhando em meus sentimentos, trazendo luz às minhas trevas, levando-me a sentir um pequeno feixe de luz da esperança da minha riqueza como herança. Sou filho e sou herdeiro, herdeiro da vitória, dos bens, do amor. Nada me afastará do amor do Pai. Seu poder opera no meu interior, trabalhando nas minhas fraquezas. Esse poder gera força para resistir ao dia mau. Ele tem um propósito em minha vida e não vai desistir dele, uma vez que ele não desiste de mim. Amém. Seu poder opera de forma eficaz em mim. Ainda mais, sou parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça e, como cabeça, está pensando em todas as necessidades dos membros de seu corpo. Se necessitarmos de maior defesa, ele gera a fome para termos todos os ingredientes necessários para a defesa de nosso organismo. Se necessitarmos expelir as impurezas, ele nos dá a sede para que os rins possam trabalhar mais intensamente para eliminá-las. Todos os membros de seu corpo irão funcionar adequadamente. A proteção, o crescimento e o desenvolvimento, o poder do cabeça é eficaz para nos guardar e está disponível para cada parte de seus membros. O que nos traz a salvação é o Espírito Santo, que age em nós e nos convence do pecado, para abrir nossos olhos para que as verdades da palavra sejam um alimento sólido, a fim de nos fortalecer para a batalha. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4. A nossa fé deve ser dirigida a Ele, porque se lutarmos como soldados pensando que a guerra é nossa, o fracasso virá. Todavia, se colocarmos nossa fé inteiramente nele, sairemos vencedores, porque a honra de Deus está envolvida na batalha. O pastor Aloysio Silva, nosso pastor da Videira de Goiânia, sempre diz uma frase: se todo o trabalho é de Deus, toda a honra também deve ser dele. O homem sempre deseja ser honrado e anseia pela glória, até mesmo na batalha espiritual. No entanto, como poderíamos vencer o inimigo que não vemos e ainda por cima mais poderoso que nós? Se toda batalha é de Deus e nossa vitória é um presente dele, da mesma forma toda honra e glória devem ser dadas a ele.
Não é muita pretensão nossa crermos que podemos vencer qualquer coisa no mundo espiritual? O Senhor não é incoerente. Ele sabe de nossas debilidades, inclusive até onde vai nossa condição de enfrentar o inimigo. Por isso, na realidade, é Ele quem está pelejando por nós. Somente em Cristo encontramos a vitória. Sua honra está em jogo. Como poderíamos desejar a honra para nós em algo impossível? Toda a honra deve ser dada a Ele, pois toda a guerra é dele. Somos como Josué no campo de batalha. Ele somente prevalecia quando a mão de Moisés era erguida. Por isso, a vitória de Josué no campo de batalha dependia apenas de Moisés no monte. Monte aqui aponta para o céu. Se quisermos mudar a terra, temos que tocar no céu. No entanto, não podemos nos esquecer também de que toda a honra é do céu. Josué sabia disso, tanto que ele nunca reivindicou para si honra alguma. Ele apenas queria seguir a Moisés, que neste contexto aponta para o Senhor. Permanecer e descansar. O Salmo 91 nos ensina sobre batalha espiritual. Nossa vitória está em permanecer no Senhor e descansar nele. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Salmo 91, versículos 1 e 2. O verbo habitar no original hebraico é yashab, que significa permanecer, no sentido de residir, morar. Não significa um permanecer momentâneo, passageiro, mas no sentido de constante, por tempo indefinido. Em outras palavras, eu decidi morar nele. Isso é o mesmo que estar em Cristo. A batalha espiritual é de Cristo. Se estou em Cristo, antes de o inimigo tocar em mim, ele terá que tocar em Cristo. Creio que não será uma tarefa muito fácil para ele. A forma dessa habitação é mediada pela fé. Deus meu em quem confio. Pela fé vivemos e nos movemos. A forma de permanecer em Cristo é pela fé. Aquele que não vive pela fé não tem a confiança necessária para vencer as batalhas espirituais. Mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum. Salmo 23, versículo 4. Porque você estará em Cristo, e o descanso é justamente por você confiar. Uma vez que confia, você pode habitar, e o descanso virá. Acho ótimos os versículos 1 e 2 do Salmo 91, porque eles apresentam o Senhor por meio de duas palavras fortes: Altíssimo e Onipotente. Altíssimo significa superior. Quem é superior a ele? Quem tem maior autoridade que ele? Infelizmente, uma grande parte dos irmãos considera Satanás tão poderoso quanto o Senhor. Isso não é na teoria, mas na prática diária. Muitas vezes temem muito mais ao diabo do que ao Senhor. Eles deveriam ler os primeiros capítulos do livro de Jó. Mesmo reinando sobre a terra, tudo que Satanás pôde fazer contra os escolhidos do Senhor necessitava de liberação. Na realidade, ele não poderia fazer nada. Somente poderia fazer algo contra os escolhidos, desde que fosse dentro de um propósito do Senhor para eles. Muitas vezes, nossas lutas são apenas uma forma de aperfeiçoamento, de crescermos em Deus quando o livramento chegar, como aconteceu com Jó. Assim confirma a epístola de Tiago, que diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, isto é, você deve suportar até o fim, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago 1, versículos de 2 a 4. A segunda palavra forte desses versículos é onipotente. Em hebraico é Shaddai, que pode também ser traduzida por Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso. Além de ser o maioral, o mais alto, ele ainda é o Todo-Poderoso. Para você entender melhor, vou fazer uma analogia com o ministério político de uma nação. Algumas pessoas dizem que o ministro tal não faz nada. Então alguém replica: olha, ele não faz nada, não é porque não quer, mas porque na realidade quem manda no ministério são os burocratas. Até que o ministro quer fazer algo, mas quem manda mesmo são eles. Repare que o mais alto é o ministro, mas quem detém o poder são os burocratas.
E é por isso que dizem que muitos ministros não conseguem fazer tanto quanto gostariam. Contudo, isso não acontece com o Senhor. Além de ser o superior, ele ainda detém todo o poder. Isto é, a sua vontade será feita. Mesmo que as hostes malignas não queiram, terão que obedecer, porque sua vontade será feita de acordo com a força de seu poder. Efésios 6, versículo 10. A autoridade é dele, mas também o poder é dele. Glória a Deus. Confie nisso. Descanse à sombra do Onipotente, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, das armadilhas do inimigo e da peste perniciosa, praga que conduz à ruína. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da mortandade que assola no meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Salmos 91, 3, versículos do 5 ao 7. Por quê? Porque ele cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Salmo 91, versículo 4. Aqui é feita alusão a uma ave que guarda seu filhote debaixo de suas asas. Qualquer inimigo que tentar se aproximar para tocá-lo, primeiramente vai ter que tocar na ave mãe. Assim é o nosso relacionamento com o Senhor. Qualquer um que deseje tocar em nós, primeiramente terá que tocar no Senhor. Em última análise, seus inimigos em primeiro lugar são inimigos dele. Mas isso não pode ser apenas uma teoria em sua cabeça, uma concordância mental, mas deve ser, antes de tudo, uma fé do coração. É sua fé que fará toda a diferença. Confie que o Senhor está lutando suas batalhas e você terá descanso em sua alma. Pare de viver uma vida tensa, preocupado com problemas que fogem ao seu controle. Aquilo que você não pode fazer, Ele fará por você. Por último, a sua verdade é pavês, escudo grande e escudo pequeno. Salmo 91, 4. A explicação de pavês, escudo grande, está em parênteses. A palavra verdade poderia ser traduzida por fidelidade neste contexto. Isto é, você pode colocar toda a sua confiança nele porque ele é fiel. Mesmo que você não seja fiel, ele é. Não é uma mentira, nem algo apenas para agradar. A sua palavra é a verdade. E se ele diz que vai guardá-lo, é porque ele irá fazer isso e não vai desamparar você. A sua vitória vai chegar porque ele é fiel e verdadeiro. Aleluia, glória a Deus. Isso não é maravilhoso? Muito, né, gente? E assim finalizamos mais este capítulo e em breve retornaremos com o próximo. Gratidão por estarem aqui comigo e até breve.